Então, contou com muitos fatores. E o Elba foi mais a mesma, alguma coisa similar. A diferença é que o Napoli, quando nós migramos para cá, a gente tinha uma base e a gente veio de uma conquista. Porque quando eu chego no Napoli, cara, a pressão era gigantesca, cara. Era Fazia muito... tempo que não ganhava Não nada, né, ganhava Juninho? nada. A questão financeira do clube não estava bacana, então não tinha poder aquisitivo para contratar jogadores à altura, de nível alto, contratava jogador até um teto. Então eu apanhei muito ali no começo, né? Só que a torcida também entendeu e foi apoiando. Né? E aí, só que nessa questão da migração para Pioneer veio a diferença, por quê? Porque nós ganhamos a Copa Vida Louca, tirou o peso um pouco, então a gente entrou leve. Mais tranquilo. Né? Mais tranquilo. Desculpa. Já a questão do Elba, ao contrário. O Elba, com uma gestão dessa que você falou, moderna, que os caras, independente do que aconteça, te apoia, porque eles acreditam em você, tá? Não é aqueles caras perdeu, não presta. Não, realmente tem lá o menino do céu lá, que eu chamo ele de menino do céu, tem lá o Ranguinho lá, tem o boy, tem os caras lá, que eles entendem, né? Eles conhecem futebol e sabem que é uns caras novos, né? Então eles estão com a mente boa. Ó, nós vamos tomar 10 pau aqui, mano. Vai ganhar a 11ª, né? Então, viemos de uma derrota na Copa Macaco Louco pro Verônia, o Elba. Certo. Só que aquela derrota, eu não fiquei chateado, tal, porque a gente também... Mas a gente entrou de última hora na Copa, montou um time muito às pressas, mas ali também sobrou um caldo. Sim. Sobrou um Volpe da vida, que já tinha uma identificação com o Elba. O Pezão, a gente já jogou contra o Dô, já fomos em cima do Dô, já manteve o Douglinhas, o Caló já tava lá com nós. Então nós já viemos de uma base. Quando nós entramos na Pioneer com o Elba, eu pontuei algumas peças que tinha. Aí caiu do céu, entre aspas, o Brunão, o volante. O Raniel caiu aos 45 do segundo tempo, porque ele estava inscrito praticamente no Ipanema. Só que ele tinha jogado, né, já com nós uma outra Copa, então ele veio, já tinha jogado comigo no Napoli. Então ele veio. O Raniel é uma história de louco, cara, porque o Raniel estava no Ipanema. E na semana ele falou, ó, não vou ficar lá porque vai vir outro treinador, vamos mudar ali, dá pra mim aí. Vem pra cá, cara. Porque era pra quem era da função dele, era o Thiago Carvalho de Mauá, cara. Certo. Aí o Thiago não conseguiu comparecer e trouxemos o Rani. Caiu e era a peça que precisava ali. Eu precisava de uns 5 ali. Aí o Thiago Ulisses, né, que é profissional, parou também aí um ano. Eu já sei quem que é, que ele é de Santo André, é meu parceiro. Então sabia que ele ia evoluir muito, que é o cara que fez o gol. O Douglinhas, que não tem uma mídia, o Felipe, a gente sabe. Então assim, era as duas, para muitos do mundo da várzea, porque é aquilo que falaram aí. Às vezes a mídia, né, o Instagram... É legal, longe disso. Mas às vezes não enxerga todo mundo, né? Você tá vivendo... É muito mais fácil Tem uma bolha, né, Juninho? Tem. É muito mais fácil um atleta de São Paulo, você pegar um menino da Tiradentes e ele vencer no ABC, certo? Ou do Guacuri, vencer no ABC, do que o cara do ABC vencer em São Paulo. Sim. É muito mais difícil, entendeu? Só que tem tem o Aidan, joga muito lá em São Paulo e se dá bem, que ele é de Santo André, e assim por diante, mas é mais difícil. Então, alguns, como o Douglas, o nosso lateral direito, ele é bicampeão da Pioneer. E jogando lá, ele estava de suplente na época, mas entrou em semifinal contra o Só Quem É, pela camisa do Napoli, correspondeu, deu passe pro terceiro gol. Esse ano assumiu a posição de titular e voou a competição. Então é assim, é que pra muitos não é, né, cara? Os olhos de todos não é igual, né, Thiago? Às vezes aquele jogador pro cara não é bom, pra mim é bom. Entendeu? Então, só que o Napoli, quando a gente já começou, a gente chegou que tinha um problema. A nossa defesa tava tomando muito gol. Só que a gente sabia do time, a gente sabia que ia chegar o Guilherme, que era lá da região do Ajax, que estava em Portugal, ia chegar na força. O Forbe, ele chegava, muitas vezes chegou alguns jogos na primeira fase atrasado, porque ele tinha DPM, né? E então a gente falava, encaixou aqui, nós chega. Tanto que quando chegou nos mata, encaixou todo mundo, a gente, né? Já o Elba é ao contrário. O Elba, começamos todo regular ali, precisava acertar no meio pra frente, o Aidan fazendo gol pra caramba, todos os jogos ele fazia nas primeiras de gol, e depois ele se lesionou. Aí não conseguimos encaixar ali, né? Só que é de uma defesa muito sólida. Só que se você olhar a trajetória de ambas, é similar, Thiago. Primeiros jogos... do mata, as duas equipes vai nos pênaltis. Segundo jogo, idem. Aí passa, só quem nós faz uma semifinal à altura, contra o Mac faz uma semifinal à altura e vai pra uma final nos pênaltis o Felipe sendo herói. E tinha dois fatores que, assim, isso é de mim, cara. Eu gosto de trabalhar com um grupo aguerrido, né? Que realmente os caras querem.
Ó, eu posso ser mais fraco que você, cara, mas eu vou se entregar mais que você, cara. E eu acredito isso no futebol. Eu tenho uma frase comigo que o futebol, todo respeito, não é o tênis e não é o vôlei. Porque se você pegar os melhores do vôlei, ele vai ganhar, cara. Sim. Nós estamos falando de 5-7, cara. O futebol, não. O patinho feio, ele pode derrotar. Ele pode, por uma malandragem, ele expulsando o adversário ali, ele se entregando mais, ele tendo um fator sorte, alguma coisa ele pode ter o benéfico de ganhar. Então, os dois times eram muito aguerridos, queria muito, sabe? Quando você percebe que quer. Aham. E aí, no meio da trajetória, vai acontecendo algumas coisas que todo mundo vai abraçando, vai conhecendo a comunidade, vai conhecendo fulano, eu vou se entregar mais por isso. E aí o resultado deu, graças a Deus, somos campeões e só agradecer a Deus, cara. Cara, a gente que tá na bola velha aí, a gente que roda, né, como jogador, a gente também e pelo fato de ter o programa, a gente é meio que informador de opinião. E muitas pessoas perguntam, pô, quando chega nessas fases decisivas, o que você acha, tal? Principalmente quando deu Elba e Mac. Era o que muita gente me perguntava. E aí, Thiago, o que você acha? Eu falava, cara, o Mac é um time forte. Só que do outro lado, o Elba é um time que vem de uma história de várzea ressurgindo e tem um treinador que conhece a competição, mano. É um cara cascudo. Então não vai achando que o Elba vai totalmente exposto pra cima do Mac, não. Que eu acho que o Juninho vai aprontar alguma coisa aí. E aí os caras, pô, será? E aí o que me surpreendeu, eu assisti o jogo, foi a postura do Elba. Porque na minha cabeça eu imaginei, o Elba vai baixar as linhas e vai jogar por uma bola. Mas foi totalmente o contrário, vocês engoliram os caras, cara. Então, Thiago, é a evolução do futebol. Por que eu falo evolução? Porque hoje a transmissão ajuda muito. E eu estudo muito isso, né? E eu assisti todos os jogos do MEC na competição 10 vezes, 1000 vezes. E eu vi que eles eram um time que reagia, cara. Eles não propunham o jogo. Pode ver que contra o CT, nas quartas de final, eles ficaram todos atrás da linha da bola, né? E o CT tentando ir e eles atirando. Pum, no contra-ataque. Eu falei assim, puta, tanto que eu tiro o Ranieri. Porque eu falei, se eu coloco o Rani, ele tem uma característica diferente do Brunão. Eu preciso, contra o Mac, ficar com a bola. Eu vou precisar de um cara que vai rodar o time, a gente vai ter que ter paciência e dar um chutinho de fora da área. Aham. Era isso que eu pensei pro jogo com o Mac, porque eu falei, eu preciso ficar com a bola. Eu preciso, né, deixar ele se agir.